Bom, em direito penal, o tema de hoje é exigibilidade de conduta diversa e seus desdobramentos. Eu já disse isso no vídeo de imputabilidade e também já disse no vídeo de potencial consciência da ilicitude, que nós fizemos um vídeo geral sobre a culpabilidade, a evolução das teorias e os seus elementos, e aí eu fiz vídeos separados de cada elemento normativo da culpabilidade. Já fiz de imputabilidade, já fiz de potencial consciência da ilicitude e agora vamos ao último elemento normativo da culpabilidade, que é a exigibilidade de conduta diversa. Bom, onde isso está no edital? Está no ponto 4.5.10. Exigibilidade de conduta diversa, obediência hierárquica, coação moral irresistível, estado de necessidade exculpante e excesso exculpante na legítima defesa. São basicamente causas excludentes de culpabilidade decorrentes do elemento normativo exigibilidade de conduta diversa. O que seria, portanto, essa tal da exigibilidade de conduta diversa? Bom, não há uma previsão legal que conceitue a exigibilidade, mas ela pode ser entendida, e aí basta você interpretar um pouco o termo como aquela possibilidade, no caso concreto, do agente, o sujeito ativo do crime, o sujeito ativo da conduta, ele dispunha de meios diversos para agir que não o cometimento daquele crime. O agente, ele poderia seguir uma conduta lícita, ele poderia escolher não cometer crimes naquela oportunidade, mas ele ainda assim preferiu agir finalisticamente ao cometimento de um fato típico e ilícito. É basicamente uma aferição das possibilidades que aquele agente tinha no mundo dos fatos, naquele caso concreto, de agir de modo diverso ou não. Quando o agente não consegue, não há meios, não há possibilidade de agir de modo diverso, aí incide a ideia da inexigibilidade de conduta diversa com todas as suas excludentes derivadas. Parte-se da ideia de que qualquer cidadão, qualquer pessoa, naquelas condições, naquelas circunstâncias, cometeria o crime. E, portanto, a culpabilidade deveria ser excluída ou ao menos amenizada. E aí vem o primeiro ponto, o da obediência hierárquica. Essa obediência hierárquica, ela tem que ser de uma ordem não manifestamente legal e ela deve incidir no âmbito da administração pública, pelo menos é o que a doutrina diz. Sua previsão legal, ela está no artigo 22 do Código Penal, que diz o seguinte: se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, o artigo 22 já tem a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Aí você pode estar pensando, olha, o artigo 22 não falou em coação moral. Então, posso incluir a coação física também, já que só falou coação irresistível? Não, porque veja só, na coação física irresistível, exemplo, o agente pressiona a minha mão para apertar o gatilho, eu não estou praticando conduta nenhuma. Quem está praticando é a pessoa que está me forçando, numa força física, literal, a puxar o gatilho, a cometer aquele delito. Então, se não há conduta, o fato é atípico. Agora, na moral, não. Na coação moral irresistível, a pessoa está me coagindo de forma psicológica, fazendo com que eu não tenha escolha senão agir em direção àquele crime. Exemplo, estou em outro município, em outro estado, e alguém me liga e fala, olha, eu tô com a sua mãe aqui, eu tô com a sua filha aqui, eu tô com o seu marido aqui, tô com uma arma na cabeça dele. Se você não entrar num banco agora e pegar 50 mil reais do caixa,
eu vou matar sua mãe, eu vou matar seu pai, eu vou matar seu marido, eu vou matar seu filho. Você não dispõe de meios para saber se aquilo é verdade, se aquilo é mentira. Você está completamente impossibilitado, seu psicológico está completamente abalado, você realmente teme que isso venha a acontecer, você pratica aquele crime de assalto, de roubo ao banco, de furtar alguém, cometer qualquer delito sob coação moral irresistível. Você, com medo que algo maior aconteça, não só com você, como a sua família, os seus entes queridos, as suas pessoas queridas, você comete aquele crime. E aí pode incidir a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Qualquer pessoa naquela situação provavelmente cometeria o crime. Se, contudo, essa coação moral era resistível, havia meios dela, pelo menos, certificar a veracidade daquela coação moral, havia meios dela resistir àquela coação, como, por exemplo, eu não gosto de usar muitos exemplos com relação patrimonial, mas vamos imaginar um sujeito muito rico, com muitos carros, muitas motos, e aí um agente vira e fala, olha, se você não ir até o supermercado e furtar R$100 do caixa, eu vou destruir uma das suas motos. Veja, querendo ou não, é resistível. Porque se o agente era muito rico, ele não precisava ir lá no supermercado e furtar R$100. Se ele perdesse uma moto, ainda assim, ele não ficaria tão vulnerável, tão fragilizado. Ou a gente pode melhorar esse exemplo, colocando, em vez de furtar um supermercado, matar uma pessoa. Mas, veja, você vai matar uma pessoa para salvar sua moto? Em tantas outras motos, patrimônio versus vida, você vai ficar com patrimônio? Então, assim, é uma coação moral, de certa maneira, resistível. Por mais que tenha o contexto da coação moral, falar em isentar de pena é um pouco demais. Então, pode incidir uma redução, uma causa de diminuição. Então, é isso que tem que se pensar. Se naquele contexto, se naquele caso concreto, havia meios da pessoa agir de outro modo. E se era razoável assim agir. O estado de necessidade desculpante é o estado de necessidade que exclui a culpabilidade. O Código Penal brasileiro não adota a teoria diferenciadora, a qual há uma previsão do estado de necessidade justificante e do estado de necessidade desculpante. Nós só temos a figura do justificante, que exclui a ilicitude, e em caso de haver uma desigualdade entre o bem sacrificado e o bem que se salvou, aí você aplica, no máximo, uma causa de diminuição. Você não exclui a culpabilidade. Portanto, você pode fazer a leitura, caso queira saber melhor sobre o estado de necessidade, do artigo 24, tendo consciência de que ele é uma causa excludente de licitude e não exculpante, porque a gente adota a teoria unitária da culpabilidade e não a diferenciadora. E aí você pode olhar a causa de diminuição de pena no parágrafo 2º, com a ressalva de que no Código Penal Militar há sim a figura do estado de necessidade exculpante. Excesso exculpante na legítima defesa. O que seria isso? Por vezes, na legítima defesa, aquela pessoa que vai se defender de uma agressão humana injusta, atual ou iminente, ele venha a se exceder nessa reação, utilizando meios imoderados, desarrazoados. O artigo da legítima defesa é o 25, que diz que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então, por vezes, a pessoa que vai se defender se vale de meios imoderados ou desnecessários, acabando a causar um excesso. Mas aquele excesso, às vezes, ele pode se dar num contexto de exclusão da culpabilidade, justamente porque aquela pessoa não dispunha de meios de agir de modo diverso. Às vezes, por emoções muito fortes, perturbação de emoção muito forte, a cólera, o ódio, aí tem até uns termos astênicos, estênicos, que de certa forma
diferenciam a natureza dessas emoções, mas que todas essas emoções, de modo geral, elas podem, a depender do contexto, acarretar na legítima defesa, no excesso de legítima defesa exculpante. A regra é que o excesso doloso e culposo seja punido. Tanto é que o próprio Código Penal, ele fala sobre isso. No parágrafo único do artigo 23, o agente, em qualquer das hipóteses do artigo que fala sobre as causas de exclusão da ilicitude, responderá pelo excesso doloso e culposo. Então, a regra é, cometeu excesso, vai responder. Agora, olhando aquele caso concreto, visualizando que aquela pessoa não dispunha de meios para agir de modo diverso, pode sim incidir o excesso exculpante da legítima defesa, mas sempre se olhando no caso concreto. Tem autores que até negam essa possibilidade, mas via de regra a doutrina costuma falar sobre essa figura como algo aceitável no ordenamento jurídico brasileiro. Não é positivado, não tem previsão legal no Código Penal. Enfim, tem algumas causas excludentes de culpabilidade que são chamadas até de supralegais. E aí pode ser que a jurisprudência reconheça aquilo. A inexigibilidade de conduta diversa, essa figura inexigibilidade de conduta diversa, tem autores que defendem que ela deve ser usada até fora dessas hipóteses tipificadas no Código Penal, como uma maneira, assim, geral de excluir a culpabilidade. Toda vez que se deparar numa hipótese que o agente não poderia agir de outro modo, se não cometendo aquele delito, então deveria se aplicar a excludente de culpabilidade. Tem outros autores, contudo, que falam não. A gente deve se ater à letra da lei e tão somente aquelas hipóteses que estão previstas como excludentes de culpabilidade é que devem ser consideradas. E aí vai variar de uma doutrina mais garantista, mais punitivista, mas fato é que a obediência hierárquica, coação moral irresistível, são duas figuras positivadas, previstas no Código Penal, no artigo 22. O estado de necessidade exculpante não é aceito no Código Penal brasileiro, mas é aceito no Código Penal militar e pode incidir no Código Penal brasileiro numa causa de diminuição, mas não na figura do estado de necessidade exculpante, e o excesso exculpante da legítima defesa é uma figura bastante consagrada em grande parte da doutrina e também da jurisprudência. Então, sobre o tema, a gente conseguiu falar bastante coisa, acho que ficou bem legal o resultado.